Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Brasilprev, eu sou Rodrigo Caravelli e estamos ao vivo, mais uma vez, para responder as dúvidas dos nossos clientes, seguidores das redes sociais, simplificar o tema Previdência e trazer informações para o seu planejamento financeiro de longo prazo. Cássia, para a gente começar essa nossa conversa, se você puder nos ajudar fazendo um resumão do que a gente falou na live do dia 20, né? Qual que é o produto mais adequado para mim? PGBL ou VGBL? Resumidamente, PGBL, o imposto é sobre o total, rendimento mais capital, porque eu tenho o benefício fiscal sobre o que eu aplico. E o VGBL, o imposto é somente sobre os rendimentos, porque eu não tenho a possibilidade de benefício fiscal. Então, esse é o primeiro ponto e super importante. O segundo, que o professor Carlos trouxe para a gente, Rodrigo, é com relação à opção tributária. Então, na Previdência, nós temos duas opções, tabela progressiva ou regressiva. O que a gente tem que considerar para fazer a escolha? O meu prazo de acumulação, quanto tempo eu vou ficar, e também o meu perfil de renda lá na frente, o quanto eu planejo receber lá na frente. Então, segundo ponto importante. E o terceiro, que é muito o nosso mote de hoje, é falar aonde a nossa previdência vai ser rentabilizada, certo? Então, assim, nós temos por trás dos planos de previdência os fundos de investimento. Você podia explicar e clarear um pouco mais essa questão, o que é o conceito de risco, como que ele se manifesta na renda fixa ou em outras alternativas, né, de investimento? Perfeitamente, Rodrigo. Pessoal, o risco ele tem a ver com uma medida da incerteza da rentabilidade daquele ativo. Então, quanto maior o risco de um ativo, por exemplo, a gente, né, em geral, usa o exemplo das ações, né, que tem mais risco se comparado à renda fixa. Isso quer dizer que a incerteza ela é maior. No longo prazo, as ações tendem a render mais do que renda fixa, porque o risco é maior. Quanto maior o risco, mais no longo prazo, esse ativo deve performar. No longo prazo. Então, né, quais são as opções de fundos que os clientes podem acessar e que estão disponíveis na Brasilprev? A partir do momento que o mercado brasileiro começou a ficar mais estável, taxas de juros menores, se faz necessário olhar com mais carinho, como o professor Carlos Heitor colocou, a questão do investimento em renda, em fundos multimercado. As seguradoras elas têm que entregar mais opções de investimento. Foi exatamente o que aconteceu com a Brasilprev. A gente gradativamente foi expandindo o nosso portfólio de fundos. Então, hoje a gente tem dentro dos planos PGBL e VGBL fundos de renda fixa, que são fundos mais conservadores. Eles podem gerar, como o professor Carlos Heitor também colocou, algum tipo de cota negativa num determinado momento, mas o risco é muito menor. Mas dentro da renda fixa a gente criou outros fundos com algum nível de risco, com um pouco mais de rentabilidade, apesar da possibilidade também de trazer uma maior volatilidade no curto prazo. Então, exemplo, a gente começou a diversificar dentro da renda fixa colocando fundo premium, tem fundos mais longos, como o Fundo Fix Estratégia 2035. Então, esses fundos começam a gerar um pouco mais de opção para aquele cliente que quer proteger o capital, mas ao mesmo tempo não quer, no primeiro momento, investir em renda variável, mas quer buscar um pouco mais de rentabilidade também. E além disso, depois a gente expandiu bastante também o portfólio de fundos multimercado. Então já a gente tem fundos multimercado com baixa exposição em renda variável, até fundos multimercados com maior exposição em renda variável. Além destes, a gente tem o conceito da família ciclo de vida, que foi a pergunta da Ana Cristina. O ciclo de vida ele tem uma tecnologia abarcada muito utilizada nos países mais maduros, que já tem o mercado de previdência muito mais antigo, como, por exemplo, o mercado americano. E ele é um fundo muito interessante para aquela pessoa que não quer necessariamente se envolver nos investimentos, conhecer profundamente de ações, multimercado, ou tomar decisões de investimento, de realocação a todo momento. Então, ele é aquele fundo que a gente chama de piloto automático. Você coloca o seu dinheiro e a Brasilprev faz a gestão do recurso, regulando o risco ao longo do tempo. Qual a diferença, né, entre um VGBL, quais são as vantagens entre um VGBL e outras alternativas de investimento?
Então, em linhas gerais, só para a gente reforçar o início da minha fala, não existe o melhor ou pior investimento, todos são adequados dependendo do objetivo, do prazo e do que você busca com o seu dinheiro, mas se a gente pensar no longo prazo, a Previdência com relação aos investimentos dá essas vantagens tributárias, com menor alíquota, não tendo come-cotas, chegando a 10% e também uma proteção quando a gente fala de sucessão patrimonial. Porque eu acho super importante que a gente revisite os fundos ou revisite os nossos objetivos do plano periodicamente. A gente indica que pelo menos uma vez por ano você reavalie o seu plano. Ano após ano você pode ir ajustando o seu investimento. Eu queria que você explorasse um pouco se existe fundamento mesmo para essa expectativa de rentabilidade acima dos 2 dígitos e que escolhas, né, elas precisariam ser feitas em termos de diversificação para extrair o que é o melhor desse momento e desse cenário que a gente está vivendo. Para você hoje no mercado conseguir 2 dígitos, você vai ter que batalhar bastante, mas principalmente se expor a risco, né? E existem estratégias, sim, para você aumentar um pouco essa rentabilidade. Realmente, se eu conseguir chegar a 10%, é um baita negócio, tá? Mas, e como se faz isso? Com a diversificação. O que é a diversificação de maneira fácil? É você colocar os ovos em várias cestas e diferentes cestas. Então a gente tem a carteira sugerida para o perfil conservador, para o perfil moderado e para o perfil arrojado. E vocês aí do outro lado têm a certeza de que tem esse time reavaliando isso periodicamente. Então isso que você citou, de no futuro termos um supermercado de fundos, já existe. Então você já pode escolher, ou se você tem conhecimento de mercado, se você tem know-how e quer fazer a sua própria gestão, você pode escolher os fundos que mais se adequam ao seu perfil. O que eu tenho que considerar para escolher entre renda vitalícia ou por tempo determinado? Minha expectativa de vida, comodidade, que critérios eu deveria utilizar? Mas, em geral, a renda vitalícia ela é uma renda que permite que você tenha mais segurança com relação à longevidade. Então, a gente está vivendo muito mais do que vivia no passado. E à medida que você vive mais, você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais segurança. A Brasilprev ela vai pagar essa renda para você ao longo de toda a sua vida, até o momento que você vier a falecer. Agora, tem pessoas também que eventualmente já têm um certo capital, já têm eventualmente rendas de INSS e podem usar uma renda temporária, que ajuda num determinado período, uma renda por 5 anos, por 10 anos ou por 15 anos. Então, nesse sentido, você não está protegendo a longevidade, mas você garante um prazo específico com uma maior qualidade de vida. Muitíssimo obrigado por estar conosco, né, e por ter nos acompanhado até aqui. Esta live fica gravada e fica disponível no canal da Brasilprev. A gente tem uma série de conteúdos que já foram produzidos e talvez também a resposta para a sua dúvida esteja lá. Nos encontramos de novo no dia 1º de outubro, quando a gente estiver aqui discutindo o tema rentabilidade. Muitíssimo obrigado e boa noite.